Então, pessoal, bom dia. Hoje, dia 25 do 1 de 2023. Ontem, dia 24, eu fui a um culto aqui, numa casa de oração, que eu gosto muito de frequentar ela. É chamada a Igreja do Véu. A Igreja do Véu porque as mulheres ficam com a cabeça coberta com o véu, os homens ficam de um lado e as mulheres ficam do outro. Eu gosto muito de frequentar essa igreja. Essa casa de oração, né? Eu gosto muito. Ontem eu estava com o coração apertado e pedi a Deus uma luz, que usasse um servo dele para me orientar. É o que a gente cristão faz. Quando a gente fica... Quando acontece alguma coisa em nossa vida que a gente não esperava que acontecesse, o que é que a gente tem de fazer? Orar a Deus e pedir conselho, sabedoria e discernimento. Certa vez também eu estava com o coração apertado, uma angústia muito grande, e eu fui nessa mesma igreja. E lá eu recebi a palavra que eu queria. E para a honra e glória do Senhor, isso se cumpriu. E ontem eu fui mais uma vez e pedi a Deus direção. E o dirigente que estava dando continuidade no culto lá, ele começou a contar essa história. Existem várias formas de Deus te passar aquilo que você quer escutar. Existem várias formas. Deus, ele é especialista em criar situações. E Deus, ele passou o que eu queria ouvir em uma história. Esse dirigente que estava lá na frente, dando continuidade no culto, ele contou uma história que quando ele era mais jovem, ele na casa dele tinha uma árvore, e nessa árvore tinha um casal de João de Barro. João de Barro é o quê? Aqueles passarinhos bem vermelhinho que faz a casa de barro. Aí o casalzinho começou a construir essa casa. O casal começou a construir. E não é moleza não, construir uma casa daquela de barro, só com aquele biquinho bem minúsculo e trazendo pequenas porções de barro e ali juntando até construir. Eles construíram, terminaram a casa deles e antes deles procriar lá dentro, subiu um menino nesse pé de árvore e chegou lá e derrubou a casa deles, né? A casa que o João de Barro fizeram. É para o trabalho que é. Pronto, a gente vai construir uma casa. Hoje a gente coloca um pedreiro, a gente paga e o pedreiro constrói. Mas quando é o próprio pedreiro que ele vai construir a casa dele, é um sacrifício tremendo. E mesmo a gente pagando, a gente vê como é difícil se construir uma casa. Aí o que aconteceu? O menino foi, subiu no pé de árvore e derrubou a casa do João de Barro. Aí ele ficou triste com aquela situação. O dirigente olhou e ficou olhando assim, disse: eita, um trabalho terrível que eles tiveram e agora o menino foi e derrubou. O que foi que o João de Barro fez no outro dia? O casal começou a construir a casa novamente. E foi mais ou menos uns 3 a 4 dias. E terminou a casa. Entraram dentro da casa, o menino não foi mais para destruir. Eles entraram dentro da casa e ali moraram e ali procriaram. O que é que a gente entende com essa situação? Que não podemos desistir no primeiro obstáculo que acontece em nossa vida. Você vê os pássaros. Teve aquele trabalho para construir a casa, construiu, o menino foi lá e derrubou. Mas no outro dia, eles começaram tudo de novo. É uma história muito bonita essa. Que é para a gente refletir. Não é no primeiro obstáculo que aparece em nossa vida que a gente tem que desistir, não. Tem pessoas que é tão fraco na fé, que o primeiro obstáculo que acontece com ele, o primeiro obstáculo que aparece na vida dele, ele desiste logo de Cristo.
As pessoas pensam que para seguir Cristo é fácil. E não é fácil não, é difícil. É obstáculo em cima de obstáculo. Vai fazer 7 anos agora em setembro que eu aceitei Cristo como meu Salvador. E dentro desses 6 anos e alguns meses, é obstáculo em cima de obstáculo. É muito obstáculo. A vida do cristão, ela é uma vida cheia de obstáculo. Mas só que quando a gente tem Deus no coração, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, Deus ele resolve tudo. Deus ele sempre passa na frente. Deus ele sempre ele cria uma situação para aquela situação ele te abençoar, de ele resolver. Ele só dá aquele fardo que você possa carregar. Ele não vai te dar um fardo maior do que o que você possa carregar, não. Que essa história entre no teu coração e você não desista. Só porque aconteceu um obstáculozinho na sua vida, não desista. Faça que nem o João de Barro. Construiu a casa, ele e a fêmea dele, construiu a casa, o menino foi lá, derrubou a casa, mas no outro dia ele foi lá e começou tudo de novo. Faça que nem o João de Barro. Quando aparecer um obstáculo hoje na tua vida, passe por cima dele. E que você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Por quê? Porque você tem Deus, e quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Não desista no primeiro obstáculo que acontecer na sua vida, amém?